Você já assistiu ao filme Matilda? Carne fresca! No último dia 15 de junho, a Netflix liberou o teaser de Matilda, o musical. A produção traz ninguém menos do que Emma Thompson, uma grande atriz do cinema que interpretou ninguém menos do que a professora Trelawney de Harry Potter, a baronesa do live action de Cruella e também a babá Nanny McPhee. Mas dessa vez eu não vou falar para você sobre a história do musical Matilda, que vai ser lançado muito em breve pela Netflix. Eu vou contar para você um pouco mais sobre o filme Matilda, que é um dos grandes clássicos da Sessão da Tarde da minha época, para os nascidos na década de 90. E claro, para quem não conseguiu assistir até hoje ou não teve curiosidade, eu recomendo fortemente que você vá lá, assista o filme e depois venha aqui me contar o que você achou. Sobre o filme eu queria falar um pouco mais sobre como ele me transformou como pessoa e quais aprendizados que eu extraí da história da Matilda, uma menina que tem poderes telecinéticos, tal como a Carrie, a estranha da história do Stephen King. Mas, é claro, eu não vou deixar de contar também algumas curiosidades dos bastidores da história que são muito tocantes e que marcaram também a vida dos próprios atores que estiveram ali no set de gravação. A história da Matilda é muito simples. Ela fala sobre uma menina que se sente muito rejeitada pelos pais, pelo irmão, e que ela é aprisionada dentro de casa para receber pacotes do pai, dos negócios do pai, que, claro, são negócios ilegais, mas que ela fica ali desde pequenininha recebendo esses pacotes e ficando em casa sozinha a maior parte do tempo, enquanto a mãe fica no bingo e o irmão tá fazendo outras coisas, né? A gente não tem muito acesso à história do irmão da Matilda, a gente só sabe que ele é um cara que tá ali para fazer bullying com ela e tudo mais, e corroborar todo aquele contexto familiar, né, de abuso, enfim, de exaltação da ignorância e tudo mais, enfim. Aí a Matilda, ela se percebe uma menina muito necessitada de companhia e tudo mais. Aos poucos ela descobre que ela tem poderes telecinéticos, ela consegue mover os objetos com a mente. E com o passar da história ela coloca a Matilda numa escola que é conhecida por ter uma diretora muito brava, muito severa, mas apesar disso ela ganha também uma aliada, a professora Honey, que é aquela professora super doce, né, e que ajuda ela a vencer alguns obstáculos. Ela reconhece na Matilda uma superdotação, uma menina muito especial, que tem muita vontade de aprender, muita sede, e a partir dessa história a gente consegue extrair, claro, alguns conhecimentos de mundo, de vida, que podem, se você perceber com um pouquinho mais de cuidado, dá para levar para o resto da sua vida. E um dos primeiros motivos que eu dou para você, quando terminar esse vídeo lá, assistir o filme, é que tamanho não é tudo. A Matilda sofre um bullying muito grande do pai dela, que diz que ela é pequena e ele é grande, e não há nada que ela possa fazer quanto a isso, que ele é adulto e ela é criança. Então, a partir disso, ela percebe que ela pode fazer alguma coisa em relação a isso, né? O filme deixa pra gente algumas lições ao longo do trajeto dele e conta como pessoas que parecem que não têm grandes poderes, que não podem fazer nada porque são vistas como pequenas pela sociedade, menores. Nem sempre é assim, não é porque você é visto como menor por alguém em alguma situação que você não é capaz de fazer aquilo que você deseja, que você não é capaz de mover o mundo. E a partir disso ela não se entrega e continua fazendo aquilo que ela acredita ser certo. E diante de toda essa realidade dela, de abandono, de ser esquecida pela família, de se sentir diferente, ela percebe desde muito nova, quando ela é deixada em casa para receber esses pacotes do pai dela, e também no momento em que ela percebe que não tem ninguém para fazer nada por ela, que é necessário que a gente crie autossuficiência. Então a Matilda passa essa lição pra gente. É necessário ser autossuficiente. Não ser autossuficiente porque a gente não quer poder contar com alguém, mas porque a gente não precisa contar com alguém sempre para viver. Então a Matilda, logo desde muito cedo, ela mostra que ela consegue fazer a comida sozinha, ela consegue buscar conhecimento sozinha, ela vai na biblioteca, ela pega as informações, ela se mune de um mundo todo para que ela possa chegar onde ela quer. Então a autossuficiência da Matilda é uma lição que prova que é necessário que a gente busque ser uma pessoa melhor a partir das nossas próprias condições de vida. E é claro que essa característica muito importante da personagem mostra também que conhecimento move o mundo, move as coisas, literalmente no caso dela. A Matilda percebe que para ela seguir na jornada dela é preciso obter conhecimento, então ela vai atrás do conhecimento. E o conhecimento move o mundo, com certeza, move as coisas, faz com que ela avance, faz com que ela progrida. Por exemplo, logo no começo do filme, ela quer ler livros, ela quer ter acesso a livros, só que na casa dela
não tem livro algum, só tem algumas revistas. Quando ela esgota todas as revistas, ela foi para a biblioteca e na biblioteca ela descobriu que ela poderia ter acesso aos livros. Então existe uma frase muito bonita no começo do filme que fala como os livros foram companheiros para ela. Eu vou até deixar aqui para você observar enquanto passo o vídeo. É muito inspirador como a história mostra que os livros foram bússolas para que ela seguisse um norte, um caminho, para que a mente dela, fértil e jovem, criasse raízes e florescesse. Então é muito bonito perceber como o filme passa essa mensagem sobre o conhecimento, sobre a necessidade de se informar, de ter acesso ao mundo vasto que existe dentro dos livros, dentro das histórias. É uma parte muito inspiradora do filme que, claro, com certeza incentivou muita gente também a ler mais. A quarta lição que o filme deixa é que a gente tem que apoiar os nossos amigos, a gente tem que apoiar quem você acredita. Porque se você não apoia quem você acredita, quando é que vão apoiar você? A Matilda, durante uma cena do filme, ela começa a torcer pelo Bruce, né, que é aquele personagem que come um pedaço de bolo, naquela cena clássica do bolo, em que ele devora o bolo inteiro ao ser pressionado ali pela Trunchbull, que percebeu que ele comeu o bolo que estava na geladeira, que era dela, então ela fica indignada e faz ele comer um bolo inteiro de chocolate gigante na frente da escola. Isso é uma das cenas que mais marcaram o filme e foram até um pouco assustadoras, né, porque você pensa que a qualquer momento ele vai passar mal, que o bolo está envenenado, enfim, tem várias coisas que vão acontecendo durante a cena quando você vê o filme pela primeira vez. E essa cena chegou até a ser regravada durante um reencontro dos atores 15 anos depois. Foi muito divertido poder rever todos eles, enfim, é bem legal. A quinta lição que o filme passa é que as nossas diferenças podem ser poderosas. A Matilda sente muito receio quando ela conhece a professora Honey de contar para ela que ela consegue mover os objetos com a mente, só com o pensamento. Ela chega a contar quando acredita que a Honey é uma pessoa de confiança. Então, criar laços foi importante para ela e é importante para qualquer pessoa que quer se abrir, que quer falar um pouco mais e não ter medo de mostrar os seus próprios poderes, né? Mostrar as suas habilidades. A Matilda tem medo de ser rejeitada novamente quando ela mostrar essas habilidades. Habilidades essas que ela também não mostrou para a família dela em momento algum. Só para a pessoa que ela mais confiava no mundo, que foi a sua professora. A primeira pessoa na vida que acolheu ela e que viria a ser a família dela no futuro. É muito legal perceber isso na história, como a gente aprende de modo muito lúdico a respeitar as nossas diferenças, mas também a empoderar todas essas diferenças. É bem legal como o filme, de modo muito sutil e de modo muito carinhoso, mostra, por meio da personagem, que a diferença dela é um poder e não algo que vai prejudicar ela de certa forma. A sexta lição que o filme fala é que os adultos também podem ter medos. Por anos, a professora Honey, no filme, achava que a diretora Trunchbull era invencível, porque ela era uma pessoa muito forte, era uma pessoa muito brava, ela era a tia dela, né, que tinha oprimido ela por muitos anos. A Matilda, ao começar a conviver com essas personagens, começa a perceber que, apesar de toda aquela força que a vilã da história demonstrava, ela não é uma pessoa invencível. Ela também tem medos, ela também tem receios, ela também é uma pessoa vulnerável. Então todos nós temos vulnerabilidade, crianças e adultos, para que a gente perceba que a gente não precisa acreditar que quem está ao nosso redor nos oprimindo é uma pessoa que não tem nenhum ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. E por isso a gente tem que saber lidar com as nossas próprias questões para poder não ser uma pessoa amargurada, entristecida ou que age de forma raivosa, como é o caso da vilã da história. E por último, né, e não menos importante, perceber que a felicidade é um direito universal. Todo mundo tem direito de ser feliz. A Matilda, por muito tempo, durante a sua vida, acreditou. Ela não ia ser feliz nunca porque ela era uma menina que vivia em casa, oprimida pela família e que teria que esconder os seus poderes. Por isso, o filme vai tentando mostrar que ela, mesmo que vivesse com aquela família doida, né, com todo aquele contexto problemático, ela tinha o direito de ser feliz, e também a professora dela, e também seus colegas. Então, o filme passa essa mensagem de uma maneira muito legal pra gente perceber desde pequeno, desde sempre, que a felicidade é uma necessidade do ser humano. A gente tem direito, é preciso que a gente busque a nossa felicidade onde quer que ela esteja, seja com amigos, seja com família, seja nas nossas habilidades. É preciso que a gente busque isso para que a gente tenha uma vida plena, né? Uma vida que a gente merece ter. Vale lembrar também que o filme Matilda é cheio de curiosidades durante os bastidores.
Uma das mais marcantes é que a mãe da Mara Wilson, ela teve câncer durante as gravações do filme, e aí o Danny DeVito fez questão de entregar para ela uma versão não editada, uma versão não finalizada do filme, para que ela pudesse assistir durante o tratamento, enquanto ela estava ainda se cuidando. Infelizmente, ela não teve condições de conseguir vencer o câncer, e aí ela faleceu pouco antes da estreia. O filme foi dedicado à mãe da Mara Wilson, e esse fato da fita, né, ter sido entregue a ela antes da estreia foi contado anos depois, né, o que deixou os fãs com o coração bem aquecido e muito felizes por saber do papel do Danny DeVito em cuidar da família dela, estar presente, né, permitir com que ela tivesse o mínimo de felicidade durante as gravações, para que ela pudesse finalizar o filme e, claro, bravamente realizar também o desejo da mãe, que sonhava que a filha um dia fosse interpretar um dos papéis dos livros do Donald Hall, que foi o autor de Matilda, e que ela lia para a filha durante boa parte da infância, né? Desde pequenininha ela lia os livros, inclusive Matilda era um dos livros favoritos dela e da filha, então para ela foi um grande presente saber que a filha seria a própria Matilda no cinema. A segunda curiosidade é que o pai da senhorita Honey, que é falado no filme e aparece um quadro dele durante a exibição, a imagem não é do pai dela de verdade. Na verdade, eles fizeram uma homenagem ao autor dos livros, o Donald Hall, e aí imprimiram numa tela, né, a imagem dele para que ele fosse representado durante o filme em alguma parte muito legal da história. Apesar do filme Matilda ser um grande clássico da sessão da tarde, na época em que ele foi lançado, ele não teve uma grande bilheteria, não foi uma bilheteria que superou o orçamento do filme. O filme foi orçado em 36 milhões de dólares, mas conseguiu arrecadar somente 33. Teve um prejuízo, porém isso não impediu com que ele se tornasse um dos grandes sucessos da sessão da tarde, dos filmes dos anos 90, dos infantis. Então é claro que nem sempre o que acontece na estreia vai se reverberar ao longo da história do cinema, né? A gente prova que existe uma renovação de público, existe um interesse que pode crescer depois de um certo tempo. Então, mais uma vez a gente lembra que o filme ele se tornou um clássico pela mensagem que ele passa, pelas histórias que ele conta e pelo modo como ele dá poder para que a gente possa acreditar no nosso próprio poder de transformação, na nossa própria vontade. E é claro, se você gostou desse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Clica no gostei, se inscreva no canal, vai contribuir para que a gente cresça no YouTube, e deixa nos comentários o que você achou do filme Matilda, se você já assistiu, e vai assistir e depois volta aqui para dizer o que você achou também, se você ainda não viu o filme. E é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!